Olá, pessoal! Galera? Muito boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Segunda-feira, Porto Alegre, sua linda, dia chuvoso, fresquinho, adoro o calorão se foi, né? Eu não vou mentir porque esse tipo de dia são os meus dias preferidos, né? Tipo Seattle, assim, sei lá, uma chuvinha e é friozinho. Gente, coisa bem boa, dia de chuva, fresquinho, os ânimos já estão melhores, véspera de carnaval, a galera Oba. já vazando pra fazer um feriadinho, um feriadão, tudo que é sei lá eu, alegria no rosto das pessoas, coisa bem boa. Segunda-feira, Le Fogo TV chegando no seu lar, na sua casa, onde você estiver, no seu escritório, na cozinha, sei lá eu, onde você tá assistindo o Le Fogo TV, com certeza. A Dieguito já tá aqui com as digitais bombando. Acabei de criar aqui a Watch Party no perfil pessoal da Verinha, tô criando no meu. Vocês podem acessar através da RDC TV do Facebook, podem olhar pela TV e mandar pro WhatsApp que a gente já passa para vocês ali embaixo. Podem falar conosco, mandar beijos, abraços, perguntas para as pessoas que a gente vai entrevistar hoje. As entrevistas estão incríveis. Ajudem a gente a fazer esse programa aí pro Sul, pro Brasil, pro mundo, beleza? Mundo todo. Bom programa, pessoal. Com certeza. Valeu, Dieguito. Vamos trabalhar, pessoal. Seguinte, segunda-feira, fim de semana, a galera chutou o balde, né? Pisou na, como é que se diz? Pisou na melancia, sei lá, na jaca. Sei lá, ultrapassou os limites da gastronomia, da bebedoria, sei lá o que mais. E o estômago, enfim, a gente tem que cuidar muito da saúde, né, pessoal? É bom a alimentação saudável. Fim de semana, aquela coisa relaxa, a gente relaxa, é aquela coisa de desestressar e às vezes se excede, não? A gente sempre tem uma questão de até onde pode, até onde não pode, como estamos de alimentação. E hoje, especialmente nessa segunda-feira, estamos aqui com a nutricionista Lenice Carvalho. Tudo bom, doutora Lenice? Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Muito bem-vinda. Uma pauta bem legal, intolerância ao glúten e à lactose. Gente, quem não tem na família, amigos, vizinhos, familiares, né, que hoje em dia já tem, as crianças já estão nascendo com uma certa intolerância. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto virou modinha, doutora? Tudo bom? Como estás? Tudo jóia. Achei ótima a pauta do programa, porque eu acho que tem muita coisa pra gente conversar por aí. Nossa. Primeiro ponto, existe cada vez mais uma incidência de pessoas com intolerância à lactose, tá? Mas muitas pessoas com sintomas que não são intolerantes. E isso a gente pode falar do glúten também. Certo. Muitas pessoas, cada vez mais, celíacos, tá? Mas também com desconfortos digestivos sem ser celíacos. E eu acho legal se a gente puder esclarecer isso para o público hoje. Perfeito. Tá? Então, uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro desde o início é o seguinte: vamos imaginar, numa linguagem bem leiga, que a gente tenha perdido a capacidade de digerir alguns alimentos, né? A nossa alimentação, principalmente depois desse final de semana, onde as pessoas se excedem, e para aquelas que fazem isso com muita frequência, elas vão agredindo o nosso intestino, né? Não o estômago, mas o nosso intestino. Olha. E a gente vai perdendo a capacidade de digerir alguns alimentos. Então, é claro que no caso da intolerância à lactose, eu não vou produzir tanta lactose e por isso eu tenho um desconforto, né? Posso ter diarreia, fermentação, enfim. Perfeito. Mas a gente tem que pensar em outros aspectos. Tem pessoas que elas produzem a enzima, mas elas estão tomando um leite adulterado, como a gente já viu que teve no nosso mercado. Sim. E às vezes ela produz a enzima, gente, mas ela é uma pessoa alérgica à proteína do leite. E, então, isso eu acho importante. Nem todo mundo que tem desconforto é intolerante, mas não tem a capacidade para digerir o alimento. Como que as pessoas em casa vão fazer para diferenciar, saber diferenciar qual é o médico, qual o tipo de exame que elas vão procurar para ter a certeza e fazer direitinho ali, como manda a etiqueta? Tem que procurar um gastro para realmente fazer exames, tá? Aí, Diego, é o seguinte, tu vai no médico, o médico faz um exame de intolerância à lactose e diz que tu não é intolerante, tá? Só que tu toma leite e tu te sente mal. Aí é que tu começa a desconfiar de outras questões, né? Porque o exame de intolerância à lactose, ele diz que tu não digere o açúcar do leite. Mas o leite tem outros componentes que a pessoa pode não digerir também. E este exame não detecta. Com certeza. Uma dica básica, né? Não pro tomar pessoal leite. que tá nos assistindo. Não, faz um teste. Para de tomar por alguns dias, 2, 3 dias, e vê se o processo digestivo melhora. Olha, diminuiu minha fermentação, eu não tenho mais diarreia, desinchei. Volta e toma um leite sem lactose para ver se tem desconforto. Certo. Aí tu já chega no médico com mais informações. Olha, eu tomei sem lactose e me senti melhor. Ou então eu tomei o leite convencional, e aí não importa se é o leite, né, líquido que a gente compra ou se é o leite em pó, e tive desconforto. Aí o médico já começa
começa a desconfiar do que está acontecendo com essa pessoa. E não é só o leite, né, doutor? São derivados também. O queijo, o iogurte, é tudo derivado do leite. Gente, eu sou alérgico ao glúten e à lactose, e tá piorando, eu acho, porque tem uma crescente ali. E às vezes tu sai da dieta, tipo, pelo menos com queijo, que é um alimento maravilhoso. Meu Deus. Cara, é batata, assim, tipo... Já sente tranca todo o efeito. Tudo e aí já fermenta e um pedacinho que seja, olha que louco. Então... Mas, Diego, sabe o que eu acho que acontece nesses casos? Que às vezes eu dou exemplo para os meus pacientes, é o seguinte, ó. Tu imagina só que né, eu tô com a minha pele aqui normal, né? Sem nenhum tipo de dano. Se eu passar um hidratante aqui, eu vou sentir só o frescor do hidratante. Se eu cair, tô andando de bicicleta e cair no chão e eu ralo a minha pele, né? Eu faço uma lesão na minha pele, ao passar o hidratante, vai arder. Então, às vezes, o alimento que tu tá consumindo tá te causando desconforto porque tu já tem uma lesão. Não que tu seja também intolerante à lactose, entendeu? Certo. Tu pode ser um celíaco não intolerante à lactose, mas tu imagina que dentro do teu intestino tu tá inflamado. Tu está com uma lesão na tua mucosa de intestino. Entendi. Ou já tá sem mucosa. Gente, imagina pessoas que tomam laxante todo dia. Nossa, com certeza. Acabou aquela proteção. O muco dentro do intestino, como a gente tem a saliva dentro da boca, ele é protetor. Se tu já fez dano por medicação, por alimento inadequado, tá? Por vermes, as pessoas não sabem. E aí ela tem aquela parede tão sensível que ela começa a não ter capacidade digestiva. E aí começa a grande confusão. Todo mundo acha que tem que tirar glúten, lactose, quando na verdade ela tem que recuperar a sua capacidade digestiva. Doutora Lenice, a senhora acha que hoje em dia, com o advento das redes sociais, que o que a gente mais vê, principalmente no Instagram, são os pseudos nutricionistas, as pseudas pessoas que podem dar informações... Pseudo tudo, né? Todo mundo se auto-intitula entendido em alguma coisa, né? Principalmente alimentação, isso é um perigo, gente. E realmente são gente que tem muitos seguidores, são pessoas que são muito, geralmente pessoal, não a grande maioria, mas muito ligados ao fitness, né, ao bem-estar físico, que alia a nutrição com um pouco de desconhecimento. Muitos têm propriedade no que falam, mas muitos não têm. Dá para ver na leitura quando eles postam alguma coisa. Então isso incentiva muitas pessoas a começarem a cortar glúten por conta, cortar lactose por conta, mesmo não tendo, só para adquirir um corpo mais esbelto, um corpo mais seco, algo que te propicie uma leveza maior, a retirada de gordura, porque a retirada do glúten, quase todos os alimentos têm glúten, né? Então você cortando o glúten fica restrito a tua alimentação. Isso é perigoso. Na verdade, assim, ó, o glúten ele está presente na cevada, no trigo, no centeio, né? Que são a maioria dos farináceos que a gente tem hoje de alimentos, né, no nosso mercado. O incentivo ao corte do glúten, na verdade, é para reduzir o consumo de farináceos refinados. E funciona. Eu ia dizer, isso claro que vai ajudar. Gente, vamos ser bem corretos aqui. A farinha de trigo refinada não é o alimento mais rico que existe. Não é o mais nutritivo, né? Sim. A batata, a aveia, outros tubérculos são mais ricos. O que não quer dizer que não seja gostoso e que a gente não queira comer de vez em quando. Então, é claro que esse incentivo pode até gerar conforto digestivo e pode gerar até emagrecimento. Se eu deixo de consumir biscoitos, bolos farináceos, isso pode me ajudar. O que não quer dizer é que tenha que ter um radicalismo neste aspecto incentivado pela rede social. Isso é outra coisa. E tem mais um aspecto que eu gosto de salientar. Diego, tu é uma pessoa celíaca, né? Então, assim, ó, realmente tu não pode ter contato com nenhum tipo de alimento que contenha glúten, tá? Só que, além do glúten, que no caso seria o responsável por esse desconforto, hoje nós temos no mercado, infelizmente, muitas farinhas refinadas de baixa qualidade. E as pessoas estão consumindo farináceos cheios de toxina. E aí tu consome aquele alimento, tu fermenta e tu acredita que tu é um celíaco. Quando, na verdade, a gente está consumindo um produto, tu pode comprar cereal, seja de barra, seja numa granola, num pão, num bolo, ter o desconforto e aí a primeira coisa, pelo modismo, tu pensa que é o glúten. Quando, na verdade, não é o glúten. Na verdade, aquela farinha, ela já está, de repente, com um fungo, que a pessoa não percebeu, até porque eles são microscópicos. E aí tu compra aquele pão, come, estufa e já chega à conclusão por tua conta, né? E, na verdade, para te saber se tu é celíaco ou não, não basta um exame. Tem que ter vários exames para confirmar isso. Né? Não adianta. Não é a coisa mais fácil do mundo. Não, aí faz um exame, deu negativo, e o que a pessoa diz? Então eu posso comer. Só que ela continua comendo e passando mal. Perfeito. Então, uma dica muito básica:
preste atenção no que faz mal. Seja leite, seja queijo, seja pão, seja bolo, porque aí tu já vai tentar fazer um diagnóstico com mais informações. Né? Eu posso comprar uma granola que me fermenta e uma granola de melhor qualidade que não me fermenta. Né? Doutora Lenice, a pessoa foi detectada, né? Já adulto, adolescente ou adulto, não estou me referindo a crianças. Eu diria assim, tem cura, com o tempo você deixa de ter intolerância ou não? No momento que foi detectado, você, infelizmente, pro resto da vida vai ter que se cuidar? Assim, ó, sempre ouvimos falar, e é realmente o que predomina, o fato de que quando a pessoa é intolerante mesmo, ela deixou de ter aquela capacidade digestiva, isso não recupera, tá? Um paciente celíaco, ele não reverte, tá? Quando a pessoa tem aquela intolerância leve, porque a gente também ouve esse termo, né? No exame, dá levemente alterado. Eu já vi casos, e hoje a literatura também traz alguns artigos nesse sentido, de que tu melhorando a tua capacidade digestiva, tu pode melhorar, né, esta condição. Então, tu imagina o seguinte, se as minhas células do intestino estão danificadas, é lá que eu produzo a lactose. Então, eu, neste momento, não estou produzindo. Mas eu posso, sim, recuperar a minha capacidade digestiva. Não quer dizer que todo mundo recupera, né? Mas se for algo muito leve, ele pode recuperar. Assim como os casos de pessoas que não são celíacas, mas que têm desconforto com o glúten. Ele pode melhorar a sua capacidade digestiva, não o celíaco. Né? O intolerante ao glúten não celíaco, a pessoa que ela só está com o processo digestivo alterado e acredita que seja celíaco. Esta pessoa ela tem que cicatrizar a parede do intestino, ela tem que refazer o muco para voltar a produzir enzimas digestivas. E isso a gente nota que melhora muito, né, com uma alimentação adequada, com fitoterápicos, com uma série de tratamentos apenas alimentares. Não estamos falando aqui de uso de nenhuma medicação. Perfeito. E se o paciente não quiser seguir a receita, o que o médico prescreve para o nutricionista, a orientação. Aguenta. Né? O que pode gerar? Você continuar consumindo, isso pode te levar ao quê? Uma perda maior? Sim. Né? Nós temos que imaginar que, assim, ó, o nosso intestino, gente, ele é um órgão extremamente extenso. Nós temos só do tubo de intestino de 6, 7 metros em média. Enorme. Como tem todas aquelas velocidades internas, tá? O que a gente vê na literatura é que se a gente conseguisse esticar todo o tecido do nosso intestino, nós chegaríamos ao tamanho de uma quadra de tênis. Gente do céu. É uma área enorme. Agora imagina por que tudo isso? Para nos garantir a absorção de todos os nutrientes. Agora imagina isso com dano, com lesão. Olha a extensão do dano que tem no corpo da gente. Para que eu possa absorver nutrientes, eu tenho uma certa permeabilidade, né? Como um filtro de café. Eu tenho que ter poros bem fechados para que ao passar aquele alimento, no caso a água com o café, eu absorveria a parte do café líquido e ficaria com a borra retida, né, no filtro. Agora vocês imaginem no nosso intestino a gente absorvendo partículas de alimentos e de bactérias sem filtro. Eu vou alterar a minha imunidade, eu posso fazer mais processos alérgicos e eu cada vez, pelo fato de ser sensível a esse alimento, eu vou gerar uma inflamação maior. E aí o custo disso, Vera, a longo prazo, é poder fazer doenças inflamatórias, né? Fazer pólipos, divertículos, qualquer doença inflamatória de intestino, claro que isso a longo prazo pode acontecer. E podemos, quem sabe, infelizmente, um dia, né? Isso não é uma questão só de estou comendo errado, vai acontecer, mas de predisposição para um câncer intestinal, um câncer de colo. Já que a gente entrou nesse assunto, e eu me preocupo muito com esse lance todo com alimentação, diz pra gente, pra quem tá em casa, os 3 alimentos que não podem faltar na alimentação diária de uma pessoa. É difícil resumir isso de uma forma tão prática, tá? Mas eu vou te dizer o seguinte, assim, ó. Claro que cada pessoa tem que respeitar a sua condição e as suas alergias, enfim, as suas dificuldades. Hoje eu te diria que de uma regra bem ampla, tentando fazer como tu tá me pedindo, né? Vamos dar as dicas bem básicas. Coma vegetais. Gente, essa lista é muito ampla, tá? Certo. Porque aqui inclui fruta, verdura, tempero natural, chás, tudo que vem das plantas, inclusive os grãos, feijão, lentilha, grão de bico,
assim, ó, faz uma base vegetal bem importante, tanto que tem pessoas que vivem só disso. Isso, né? Pro muco, pro intestino, é uma das melhores coisas, né? Porque aí tu tem fibras nessa alimentação, Diego, que vão alimentar a tua flora. Tu tem que melhorar a tua capacidade de flora intestinal, porque é aí que tu vai melhorar o teu processo digestivo e vai criar esse muco protetor. Por isso que hoje se fala tanto da relação do intestino com a saúde. Né? E é uma geração nova aí que não gosta de vegetais, infelizmente. Eu já vejo tanta gente. Eu vejo uma galera nova que não come legume e verdura, vai só pro absurdamente carboidrato e porcaria, gente. Não, e aí é que tá, come só o carboidrato refinado. E né? os shakes que vão compensar. Com excessos de proteínas animais, porque aqui no sul, infelizmente, a gente come muita nossa carne é muito disponível, né? Então fica no refinado, no industrializado. Eu te diria o contrário, sabe, Diego? Ao invés de a gente pensar nos 3 que tem que ter, eu te diria assim, o que não deveria ter? Comida industrializada, tá? Que aí já entram as gorduras industrializadas também fazendo muito mal. Então vamos mesclar um pouquinho. Tira as carnes processadas, tira o excesso de gordura animal. Eu não estou dizendo que a gente tem que tirar os alimentos de origem animal, mas algumas pessoas optam por isso e dá sim para viver com uma dieta equilibrada, sem dúvida nenhuma. Se a gente tirar as toxinas dos alimentos industrializados e colocarmos mais essa parte vegetal como uma boa base, e aqui ainda indo adiante, aveia, grãos, né? Bom, a gente consegue extrair da parte vegetal a maior parte dos nutrientes, e claro que a gente pode complementar com ovos, com peixes, enfim, com outros alimentos, e deixamos de lado a parte industrializada, a parte do pacotinho, a parte do que vem pronto. Assim, já é um grande passo para recuperar muco, né? E melhorar a capacidade digestiva, né? Claro que aí a gente tem ações bem específicas que a gente pode fazer, mas a pessoa que tem desconforto digestivo, faça esse teste, né? Diminua um pouco as carnes, aumente os vegetais, tome mais líquido, consuma mais frutas, né? Só isso começa a regenerar. E se puder repor a flora intestinal, que hoje a gente tem no mercado, temos em cápsula, temos probióticos, né, que a gente pode fazer em casa com fermentação natural. Gente, isso já é um grande avanço. Mas isso que a doutora falou, tipo, é muito importante para quem está em casa. Tipo, gente, dá tempo. Não dá. Sim. Regenera, tipo, começa a cuidar, dá tempo. Não é tipo, já passei de uma fase, porque muita gente pensa assim, homens principalmente. Eu já ralei com tudo mesmo, eu já tô com certa idade. Que eu Velho, recupera, entendeu? Eu ouço com frequência e eu fico apavorada. A pessoa diz assim, mas o meu corpo é assim, né? Tem pessoas que ficam 3, 4, 5 dias sem evacuar e dizem assim, meu corpo é assim, ele não funciona. Na vida tudo está. Aprendam isso, o corpo está assim, e tem da forma mais natural possível. E você que tem crianças em casa, ensine desde cedo, né? Isso que a doutora falou, gente, é básico, né? Verdura, legume, ensina a criança, ela aprende pelo que ela recebe em casa, as referências que tem em casa. Então, assim, dê para o seu filho legume, verdura, mesmo que você não goste, passe a dar, faça esse esforço pela sua saúde e dos seus familiares. Doutora Lilice, mais algum recado em relação a isso? O que mais que o paciente, o pessoal que está nos assistindo precisa cuidar para quem tem essa intolerância à glúten e à lactose? Eu tenho só mais uma pergunta, isso que é uma muito pessoal também. Ovo é tudo isso que falam? Olha, o ovo, ele é uma excelente fonte proteica, tá? Tanto a gema como a clara, por favor, não aquela história de tirar a gema fora e ficar consumindo 5, 6 claras de ovo, não. A gema, gente, tem colina, que é um importante protetor dos nossos neurônios. Aquele ovinho mole que a gente comia quando era pequeno, sabe? Aquilo é fantástico. O ovo que a avó faz, O ovo que a avó faz. Que coisa boa. Eu não sei de quem é a frase, né? Não posso, essa frase não é de minha autoria, mas eu tenho um colega que fala muito, né? Se referindo à pessoa que falou, que eu também não sei. Gente, na alimentação, o futuro é o passado. Né? É voltar a comer o que os nossos antepassados comiam, da forma mais simples de preparo. Tá? E aí a gente pode comer de tudo desde que a gente faça isso com moderação. Antigamente ninguém comia pão o dia inteiro, carne o dia inteiro, não tomava bebidas artificiais, as comidas não eram tão processadas. Então, se a gente for pensar hoje, né? Por que hoje a gente vê tantas pessoas com intolerâncias, com alergias, com essa dificuldade digestiva? Cada vez mais, né? A gente está provocando isso. E não só pela nossa escolha, mas pelo que a gente recebe como oferta. A qualidade da nossa carne, a qualidade do nosso alimento industrializado. Isso está sendo muito bom para algumas pessoas ganharem dinheiro, mas não para a nossa saúde. Mas aí entra toda aquela questão, acho que até política, né? Tipo, que as pessoas, elas têm várias ofertas, mas tipo, no final
final das contas, tipo, a gente tem que saber escolher, né? A gente é obrigado a saber escolher, a gente tem que se conscientizar. Mas não é o que a mídia te coloca, né? Não, claro porque a pessoa vem pra... Aí, pelo menos a gente coloca assim, né? A pessoa vem com uma propaganda de que aquele biscoito é extremamente saudável, com uma atriz muito bonita consumindo, quando na verdade aquilo ali é gordura trans, farinha, sal e açúcar. É verdade. E as pessoas, infelizmente, não têm esse filtro. É verdade. Então, só isso já é uma grande dica. Mais uma. Vamos lá. Sobre esses super industrializados, de vez em quando pode? Claro que pode. Ou vai ferir, né? Não vai ter a tal de não, volta? Gente, esta alteração no processo digestivo, ela se dá por sobrecarga. Tá. Perfeito. Se tu consome alimentos de uma forma super adequada, procura te alimentar bem no dia a dia, consegue manter uma boa flora intestinal, capacidade digestiva já desde o estômago, onde todo mundo toma medicações que atrapalham. Se tu recupera essa capacidade digestiva e tu consegue quebrar uma molécula de um leite, um glúten, seja lá qualquer alimento, não é porque eventualmente tu vai comer um churrasco ou porque eventualmente tu vai comer um farináceo que tu vai ter desconforto. De alguma forma, né, isso foi uma espécie de abuso da alimentação da pessoa, às vezes junto com outras terapias que ela não teve ingerência. Uma criança que foi muito medicada na infância, antibióticos e tal, ela alterou a flora. E a criança não teve culpa disso. Só que isso pode se refletir na sua capacidade digestiva depois de um tempo. Com certeza. Sempre temos que ter casos, são tantos fatores que interferem, né? Então, o estresse também para encerrar, doutor? Claro a gente que sim. Tem um para encerrar. Ai, não encerra. Tipo, essa pauta é ótima, cara. O estresse, ela pode, não é um causador, mas pode, como auxiliar, claro né, com todo esse excesso que você falou. Eu no intestino, tu sabe, fico estressado, fico ansioso, vai pro intestino. Gente, vocês já devem ter ouvido falar da nossa relação intestino-cérebro, né? Sim, um comanda o outro. Se tu estiver estressado aqui, tu vai ter um estresse, né? Provavelmente uma diarreia, uma incapacidade digestiva, uma fermentação. O contrário é verdadeiro. Se a pessoa não tem um trânsito intestinal adequado, muitas vezes ela fica mal-humorada, ela pode ficar agressiva, porque os neurotransmissores, gente, eles passam direto, né? É uma conexão direta do intestino para o nosso cérebro. Agora, tu imagina uma pessoa que tem sempre esse desconforto, que tem sempre essas moléculas inflamatórias sendo produzidas. Elas vão inflamar as nossas células e vão alterar os nossos neurotransmissores. Então, não adianta, o nosso corpo é um só. Tudo que está acontecendo dentro da gente interfere em outros fatores. Estou estressada? Vai interferir no meu nível de glicose, vai interferir no meu processo digestivo. E o contrário. Somatizar de alguma forma, né? Claro que sim. Então, tá dando recado, que delícia pessoal. De pauta. Cuidem-se. O recado é o seguinte, a dica é o seguinte: cuidem-se, saúde é sempre essencial. Algum desconforto na sua saúde, alguma coisa que está lhe incomodando, procure um médico, procure um nutricionista, a pessoa responsável que vai lhe auxiliar, vai lhe dar o caminho certo, né? Para você conseguir ter uma saúde mais saudável, ser mais feliz, que é o que a gente quer, né? Quem não quer. Muito obrigada, doutora Lenice Carvalho, nutricionista. O espaço vai ser sempre seu aqui, ok? Por favor, venha mais vezes. Com certeza você que está aí também adorou. Coisa boa receber dicas, né, gente? Dicas são maravilhosas. Aqui no Le Fogo TV a gente tem sempre sobre nutrição, beauty, saúde, entretenimento, cultura, beauty, tanta coisa, né? Tudo, moda. Sobre cafés, não, café a gente não dá. Café a gente vai tomar agora, porque daqui a pouco é um break e a gente volta já. Sobre o quê? Com pães, sim, não é café, sobre pães. Vamos dar algumas dicas. Beijo e já voltamos. Então voltamos. Vocês pensam que não, a gente falar em pão, ficou todo mundo ligadaço, né? Coisa bem boa, pão. Verdade. Diego, o pessoal tava entrando aqui na pauta anterior, Galera, né? Ó, o Thiago, a Silvana e a Vanessa. Beijo, Vanessa. Muito tempo que eu não falo contigo, amiga. Tipo, que estão ali na minha watch party. A doutora vai entrar daqui a pouquinho e responder vocês por ali, beleza? Beleza? Beijo também pro pessoal que entrou aqui, Valdeci, Luiz Medaglia, Juliano Barreto, queridão, beijo. Vânia Pinto, Bruno Pimentel, Marcelo Luangel. Gente, Dade Xavier, um beijo enorme, uma galera enorme, pessoal. Um beijo, obrigada pela audiência, a gente fica muito feliz com a audiência de vocês, tá? A gente falou de uma pauta de nutrição, né? Quem não gosta de pão, né? E que inclusive a doutora falou que o futuro da alimentação é voltar para o passado. Exatamente, o passado tem uma história, o pão tem uma história. Hoje a gente está aqui especialmente com o pessoal que a gente curte muito, faz um pão maravilhoso, com Alexandra Vornikov, que é empresária, e Max Padeiro.
Certo, Max? Padeiro Max, sim. Oh, Padeiro Max. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos aqui à plataforma Le Folk. A gente justamente quis trazer essa pauta para falar um pouco do pão, o quanto o pão é necessário. A gente veio de uma pauta de nutrição para o essencial para o dia a dia, que pão é vida, já dizia. É o café do brasileiro, né? O café do brasileiro, aquele cafezinho com pão. O pessoal viaja na estrada que é um cafezinho com pão, coisa bem gostosa. E a gringa que gosta muito, né? Nem gosta. Max, vamos começar por você aqui. Vamos contar um pouquinho da história do pão, né? O pão surgiu já há muito tempo atrás, né, para suprir, né, a necessidade, as necessidades das pessoas. O pão foi feito por quem? Como surgiu o pão? Diz que foi feito na época dos egípcios, né? Faz tempo, amigo. E que aconteceu por acaso. Eles misturavam a farinha com água e faziam um pão que não tinha fermento, que era só uma bolacha, vamos dizer assim. Depois, com o tempo, verificou que aquela farinha que sobrava no fundo do pote, onde era feito o pão, começou a inchar, a fermentar. E misturando mais farinha e mais água, fez-se um pão que tinha volume, que tinha essa aparência que a gente vê hoje. Desde lá já existia esse tipo de pão aqui. Perfeito, já vem de muito tempo e agradando desde o tempo dos egípcios, né, amigo? Passam os séculos, e as pessoas vão só aperfeiçoando, tirando, colocando os gourmets aí, os entendidos, enfim, os chefes, nos trazendo coisas maravilhosas, mas o essencial do pão, né? A farinha, o bem-estar que propicia. Que tipo de farinha? Farinha branca, farinha escura? Qual que é melhor? Como é que se procede para fazer um pão para atingir um nível de tamanho, por exemplo, a quantidade? Eu vou ter que cortar porque eu não estou conseguindo me concentrar na pauta porque eu estou enlouquecido com porque é um pão mais bonito que o outro, e o cheiro cara, sério. Maravilhoso. O pessoal passando mal aqui por causa do pão. Me conta, mas para chegar a uma textura, né? A qualidade da farinha é essencial, né? Sim. Diz que o melhor pão, que nutre melhor a pessoa, é o pão de farinha integral, que contém todos os ingredientes, todos os nutrientes para a alimentação. Mas tu consegue uma textura, um volume, uma leveza melhor nos pães com farinha branca. O que pode acontecer e que tu pode fazer é misturar os dois. É ter a leveza da farinha branca e os ingredientes, a nutrição do pão integral. Perfeito. Tá? E tem também a possibilidade de tu ter só o pão branco, né? Onde tu vai ter um volume, uma maciez, uma crocância lá de fora, o que é essencial para alguns pratos, e outros pães para um café da manhã, para um lanche da tarde, que é o pão integral, que vai te dar nutrientes para se manter durante o dia a dia. A quantidade de ovos difere do integral para o branco? Nesses dois pães aqui, nesses 3 pães aqui, nós não temos ovos nenhum. Não vai ovos, não. Olha só. Aliás, nos nossos produtos, somente a cuca, né, que tem ovos. Que interessante. Você consegue fazer um pão. Geralmente eu cozinho, eu adoro fazer, né, cozinhar e fazer pão também. Não sou muito especialista no pão, mas gosto de dar meus pitacos. E eu acho que a maioria que eu fiz vai ovos, né? Mas agora eu já sei que Que bom saber. É toda uma teoria, né? Olha o integral, por exemplo, para chegar naquela cor. A farinha integral, ela tem que ser muito bem peneirada. Qual é o processo para dar leveza também? Não. Fermento? Essa é uma farinha integral realmente, com todas as fibras, com todos os nutrientes, com todas as partes que compõem o trigo. Perfeito. É 100% integral. É 100% integral, ele não vai a farinha branca. Não vai a farinha branca. Não vai a farinha branca. Não. O detalhe é que esses pães são veganos, né? Eles contêm somente farinha, sal, o fermento natural e água. Todos os 3. Como é que está a clientela de veganos hoje? Cresceu? Nós falamos há pouco com a doutora Liz, que era nutricionista, e sobre o que é modismo e o que não é modismo. As pessoas estão pelo fato de cuidarem da sua saúde ou porque é moda para dizer, eu consumo pães veganos, depois vai lá, fotografa, bota no Instagram, estou consumindo porque eu sou vegana. Tem muito disso também, né? As pessoas adoram fazer esse tipo de historinha, mas ou realmente a necessidade está aumentando por exigência nutricional e médica, as pessoas estão indo comer um alimento mais saudável, enfim. Tem muita gente procurando pão vegano, sim. Tem, muito por causa da saúde ou por uma questão de preocupação com o meio ambiente, com... Tem todo esse lado também, né? E acaba ficando no pão vegano, eu acredito, porque hoje em dia, como a gente tem muita opção, existem muitos pães veganos que são
incrivelmente bons. E quem pensa às vezes, mas porque a comida vegana não é tão boa quanto a comida que a gente come no dia a dia, estão completamente errados, né? Sim. Hoje em dia, tipo, tu consegue fazer muita comida gostosa, tipo, completamente vegana. Acho que tá bem enganado quem pensa ao contrário. Porque acho que antigamente, como tinha pouca opção, né? E agora, tipo, tu pega um pão desse que eu tô babando aqui, deve ser uma delícia. E aqui aquelas misturas são o quê, gente? Aqui a gente tem um pesto, a gente tem uma caponata e um hummus, que é uma pasta de grão de bico. Isso eu gostaria de saber. E que serve pra gente provar agora. Já várias vezes me deram para provar, eu acho uma delícia, mas eu não sei como é feito o hummus. Como é que é feito esse hummus? Uma pasta de grão de bico, uma pasta de gergelim, tu mistura os dois e coloca alguns ingredientes a mais para temperar. Para dar um temperinho. Sal, cominho e coisas assim. Que delícia, gente. Você que vai entrar fim de semana, que vai vir carnaval, vai viajar. Um pãozinho sempre bem, né? Como vem bem um pão? Pão é vida. E olha que maravilha. Corta um pouco. Vocês querem provar um pedacinho? Quer? Eu não posso. Ele não pode, ele é... Hoje eu só vou babar aqui. Eu vou fazer um mini pedacinho mesmo. Um mini pedacinho. Gente, pra te ver o que gente, até a faca dele é linda, tá? Olha só, olha só. Tu quer provar o pesto? Me dá o hummus. Ao vivo, Verinha vai encarar um pãozinho mara. Vocês pensam que eu não como? Eu sou magra de ruim, gente. Come, ela come. Pra quem pergunta, já tô respondendo. Ela come. E se alimenta muito bem. Tu come muito pouco açúcar, né, Vera? Quase não ingere açúcar. Eu não gosto muito doce, mas não é por mim. Mas ela come mesmo. Eu vou deixar aqui porque eu vou comer depois, pessoal. Vou continuar comendo, com certeza. Louco, senão eu caio de boca já como tudo. Me diz uma coisa, Max. A qualidade, para criança, por exemplo, a mesma qualidade do integral, a criança gosta menos do integral ou vocês procuram, o padeiro hoje procura tem que ter um pouco de criatividade, né? Para fazer com carinha, sei lá, com tamanhinhos como criança gosta. Vou engasgar. Ao vivo é assim, a louca pra comer pão, né? Engasgou. Mas assim, ó, pra criança, eu quero comprar, por exemplo, pros filhos, enfim, né? O pão integral, você acha que a criança gosta mais ou menos? Você tem esse feedback dos teus clientes? Ai, meu filho adora só esse aqui, por incrível que pareça, gosta mais do integral, né? Porque às vezes é mais duro. O integral é mais duro que o pão branco, não? Mais seco? Não é mais seco, não, com certeza. Ele é mais molhadinho, inclusive. Mas ele é mais denso, né? Ele é mais denso, sim. Ele tem menos espaço, parece que tem menos ar, eu não sei. Sempre quando eu pego um pão integral parece ser mais denso. Por causa da farinha, né? Sim, por causa da farinha. A farinha ela absorve mais água e aí ela retém mais água e aí faz com que o pão fique mais molhadinho. É o caso do nosso pão. Então, porque assim, ó, você que tem criança em casa, pessoal, que já introduz o pão integral, né, Diego? Claro que o pão branco é uma delícia e tudo, mas o integral, como nutriente, né, favorece mais a criança também. Inclusive, eu acho que agora tu falou tudo. Eu acho que os pais que devem incentivar os filhos a comerem pão. Na verdade, os filhos comem aquilo que o pai dá, né? Exato. Daí depois o pai fala, mas meu filho não gosta. Mas quem é que deu a comida pro seu filho? Sim. Você tentou dar. Né? Quem foi que incentivou a tomar refrigerante? A TV que foi ali, comprou? Exatamente. Não foi. Meu filho é obeso, porque não é pelo ar que ele respira, minha gente. Com certeza, é um alimento que você coloca. Você, pai e mãe, coloque o dedo na consciência. Vocês são responsáveis, sim. E outra coisa, não adianta culpar a escola depois, que o seu filho não está se alimentando bem, tá? Que a alimentação e a criação vem de casa. Por favor, sempre bem lembrado vem de casa, isso. Né? Sempre vem de casa. Gente, tivemos aqui uma maravilha. O pão por dentro, ele é, nossa, ele é poroso. Ele é lindo, ele é lindo. Sim. Ele é lindo, sim. Ele é lindo. A pauta é o seguinte, pessoal. O que o pão traz de benefício? E outra coisa que eu amo, quando você tem uma mesa de pães para você, é reunião de família, é reunião com amigos, né? Faça isso, gente, é tão natural. Não compre essas porcarias, não sirva entradinhas, né? Quando você vai receber amigos com coisas que não são naturais. Faça um pão, olha, você vai ver ele cortar o máximo. Vera, isso é importante, foi até o que a doutora falou. Uma pasta. O que a doutora falou também é que não é qualquer pão, não é, gente? Os pães, tipo, tem diferentes farinhas, diferentes fermentações. Então, tipo, existe sim o pão que vai te fazer mal, que é uma qualidade ruim com uma farinha brega, ruim. E o pão bom com uma farinha boa, com uma fermentação boa. Por favor, olha, mostra aí, Max, pro Edu, olha a consistência num pão integral. Pai e mãe que está nos assistindo, por favor, chequem o que é um pão integral, o que é leveza e o quão seus filhos vão estar melhor alimentados. Purinho, sempre te Purinho? É maravilhoso. Não te dou. Não posso. Ele tá babando, tadinho, maldade com o Diego que tá aqui do meu lado.
Pessoal realmente maravilhoso. Muitíssimo obrigado, gente. Aqui é uma opção para o fim de semana, tá? A gente quis trazer porque realmente o pão... eu considero, como eu tenho uma família grande de italianos, né? O pão é essencial. Eu acho que também ajuda a agregar, né? Pão é aquela coisa de divisão. Dê para o seu filho, rasgue com a mão. Corte o pão com a mão e dê para o seu filho. Pesquise o pão que você está comprando também, né? A farinha, a fermentação. Não compre esse pão muito em conta, um valor muito baixo. Vai ser ruim, vai fazer mal. A farinha não é de boa qualidade. Então, assim, ó, sempre dê uma olhada no alimento que você está dando para o seu filho, para a sua família, principalmente desde o café da manhã, que geralmente não tem família que não compõe o café da manhã com um belo de um pão. Com a manteiguinha. Meu Deus, coisa bem boa. Alexandra Vornikov, empresária, e padeiro Max estiveram aqui para dar dicas de vocês de um pão maravilhoso. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, tá? Sucesso no empreendimento de vocês. E pão é vida, pão é tudo, né, gente? Coisa bem boa. Eu ainda estou com um pedaço na boca, estou falando disfarçadamente, mas louca para engolir esse pedaço. Ela vai tomar uma água para descer o pão agora. Uma água e um cafezinho. Pessoal, voltamos já já. Beijo. Beijo. Voltamos agora sem pão. Claro que eu engoli aquele pão maravilhoso no intervalo. Aquela coisa desceu redonda, coisa bem boa, né, Diego? Mais uma vez, agradecer o pessoal que está nos assistindo, obrigado, tá? Nara Pazin, Patrícia Castanho, Cláudio Mesquita, Patrícia Fante, Fernando Rafael, Ana Tereza Mouzinha, Arcione Piva. Enfim, uma galera tremenda. Um beijo enorme. Muitíssimo obrigado pelas pela curtidas. Muito obrigado pela audiência. A gente está conseguindo crescer aos pouquinhos, mas está um crescimento muito legal, isso é pra bacana. Vocês, pessoal, tá? As pautas são para vocês, as entrevistas são para vocês, verdade. Ok? Estamos aqui com uma... Olha, eu diria que não é uma pauta/entrevista maravilhosa. De novo, eu vou me envolver muito. O Diego já está amando. Sexta-feira eu tive a gente ficou ansiedade. falando no intervalo, a gente ficou conversando. Que maravilha esta pauta que vai vir hoje no final do Le Folk. Por quê? Porque é uma coisa que não tem quem na família, não tem um amigo, não tenha um companheiro ou uma companheira que sofre de ansiedade e estresse. O mal do século, essa palavrinha horrorosa. Hashtag odeio estresse. Odeio estresse. Então a gente fez questão de trazer assim, uma das melhores pessoas, uma das melhores psicólogas, a Bruna Madri, que está aqui no Le Folk para falar sobre melhores técnicas. Eu já não sei, mas uma das mais bonitas a gente já viu que né? Maravilhosa. Maravilhosa. Técnicas de meditação é a pauta. Psicóloga Bruna Madri, prazer enorme em tê-la aqui. Prazer doutora. estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu adoro falar, né? E que eu acho cada vez mais necessário a gente poder olhar com cuidado, né? Que é algo que vem assustando as pessoas, porque tem acontecido muito. Por que as pessoas estão tão estressadas, amiga? Então, é um monte de fatores que faz com que as pessoas, né, tenham a ansiedade exacerbada, que tenham um estresse muito alto. A forma como a gente está vivendo hoje em dia, né, já facilita com que o nosso estresse aumente. A cobrança no trabalho, o trânsito, né, a velocidade com que as coisas acontecem, que é muito diferente do que acontecia há 10 anos atrás. Aparelhos celulares, então a gente está o tempo inteiro com estímulos, né? Cobranças. Então isso já facilita com que a gente tenha uma ansiedade um pouco mais elevada. Junto com isso vem a alimentação, né? Que a gente estava falando no programa, você estava falando há um tempo atrás, né? Então uma boa alimentação ajuda para combater isso, né? Com certeza. Eu digo por mim mesmo, assim, eu sou uma pessoa que já tive crise de ansiedade, já tive síndrome do pânico também, e depois, tipo, a alimentação foi uma das coisas que foi primordial, assim, na quase cura. Digamos. Com certeza. Outra coisa, as pessoas estão respirando mal? Sim, com certeza absoluta. Isso aí leva a pessoa num estresse, num nível de ansiedade, né? Aquilo se multiplica, acelera, você não consegue respirar. Pela boca. E a respiração é algo que é super importante a gente parar e prestar atenção. Por quê? Porque é fisiológico, né? Sim. Quando vem a ansiedade, o nosso corpo já responde. A gente começa a responder curtinho, né? Perfeito. A respiração fica curtinho. Quanto mais curtinho fica, mais começa a ter sintomas de palpitação, de ansiedade, suor. Vai aumentando. Isso vai fazendo com que a crise vá aumentando. Perfeito. Se eu consigo controlar a minha respiração, eu já consigo controlar um monte de sintomas e talvez não acontecer a crise. Então, possivelmente vocês já conhecem ou conhecem alguém que foi para emergência, né, achando que está tendo um problema, um ataque no coração, um infarto. Quando chega lá, não tem nada acontecendo com o coração, tá tudo certo. 7 de setembro de 2011, eu. Você teve? Olha, na rua, no ônibus, fui pro hospital na hora, aqui, gente, coração
Que coisa louca. E aí depois tu tem aquelas crises e tal, mas realmente uma das coisas que ajuda muito, alguns amigos meus que têm também, tipo assim, a respiração ajuda muito. Tu controlando ela, tipo, tu consegue escapar de uma crise sim, e aí tipo a tua vida começa a ter uma qualidade melhor. É incrível. E para quem teve uma crise de ansiedade, né, que nem a que tu tiveste, a pessoa começa a ter medo do medo, né? Medo de ter outra crise. E aí é a síndrome do pânico, né? E aí isso começa a incapacitar essa pessoa, né? E pode chegar ao ponto da pessoa não querer mais sair de casa, perder vínculos afetivos, perder o trabalho. Então, eu sempre digo que a ansiedade não é só ansiedade por algo que está por vir ou preocupação excessiva. Ela pode ser, sim, muito incapacitante. Perfeito, perfeito. Me diga uma coisa, hoje em dia, técnicas de meditação, quanto é válido, até que ponto as pessoas podem aderir a isso? É fácil você aprender a meditar? Tem muita gente que tem medo. Eu vou levitar, eu vou sair fora do ar. Não, gente, são técnicas, né? Que forma a gente pode adquirir pode aprender essas técnicas para ajudar a respirar melhor, para depressão, para ansiedade dar uma acalmada ou ir embora? Perfeito. Hoje eu trabalho muito com mindfulness, que é um tipo de meditação que a gente chama de atenção plena. Isso os budistas já fazem há muitos anos, há 3.000 anos atrás, né, já faziam essa prática de meditação. Só que recentemente o Jon Kabat-Zinn trouxe para o Ocidente e isso virou ciência, né? E hoje a gente estuda cientificamente como o mindfulness funciona no cérebro e como isso pode ajudar, né, na nossa saúde emocional. Então hoje tem estudos científicos que comprovam a eficácia do mindfulness para ansiedade, para depressão e para doenças crônicas. Essas são os principais, né? E que ajuda muito. Então, o mindfulness, ele vai contra o que a gente vem vivendo hoje, que é esse piloto automático, que é essa aceleração, que a gente está... Sabe a rodinha do hamster, né? Sempre correndo, 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 e a gente não sabe para onde a gente está indo ou para onde a gente quer ir. O mindfulness é exatamente isso. Para um minuto, presta atenção no aqui e no agora. É estar consciente, plenamente consciente no agora. Perfeito. Né? E aí, a partir daí, uma conexão que a gente vai fazendo com o nosso corpo, com o nosso sentir, com a nossa respiração. É como se a gente se reconectasse com a gente mesmo. Esse foco no presente, né? Que você está estimulando a ter. Isso é fácil da pessoa estar numa crise de ansiedade, né? Acelera tudo, você pegar e focar só no presente. Isso é uma técnica que você tem que ter para poder puxar e focar no que você realmente, onde você está, o que você está fazendo. Opa, eu preciso fazer isso aqui, focar nisso aqui. Exatamente. E muitas vezes as pessoas dizem, eu não consigo, eu tenho dificuldade, como é que funciona? E na verdade a meditação, ela é gratuita. Qualquer pessoa pode praticar em qualquer lugar. Perfeito. Né? Hoje existem, sim, protocolos, né? Existem lugares, pessoas formadas que fazem as 8 semanas, né? Que é uma introdução, que é para a pessoa aprender. Mas hoje tem muito material bacana no YouTube, na internet, com profissionais super sérios ensinando, né? Para quem não sabe. Meditação é para todo mundo? Depende. A gente tem que ter um certo cuidado, porque pessoas que às vezes têm um nível de ansiedade muito elevado... pode ficar muito mais ansioso no início da meditação. Olha, não sabia. Mas é possível para todo mundo. Eu não me vejo meditando. Diego? Eu acho que tu conseguiria. Eu acho que não. Olha. Não parei. Na verdade, já parei para tentar e não durou 10 segundos, porque daí a minha cabeça já... Ok, exatamente. Como faz? Porque a cabeça vem um monte. E o mindfulness é exatamente isso, né? É a gente tentar parar. No início pode ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, né? Certo. Pode ser práticas guiadas, pode ser sozinho, tu contigo mesmo. O importante é ir tentando, é ir vendo como é que tu te sente, porque a gente não cresce numa sociedade em que a gente olha para as nossas emoções, né? Fisiologicamente elas acontecem, mas a gente não para pensar, bom, quando eu tô com medo, meu coração acelera, eu sinto calor, né? O que é o que? A gente não sabe nomear, né? Então a gente sabe que a gente tá ansioso, mas o que eu tô sentindo, esses medos. Por que eu fiquei ansiosa, do que eu tenho medo, o que de pior pode acontecer, né? Qual os maiores medos que a doutora ouve dos pacientes? Dinheiro? Muitas vezes, medo de morrer, medo de perder alguém, medo de doença, é algo muito comum. Quando eu falo com as pessoas estão sempre tipo atrás da grana. Sempre é grana, grana. Sempre o hamster ali na rodinha. Esse eu acho que é o que fica mais externo. Mas quando a gente começa a entender, lá no fundo tem muito medo da solidão. As pessoas estão com medo da solidão. Certo. E é exatamente o que está acontecendo, porque a depressão e a ansiedade faz com que a gente se retire, né? Perfeito. Com que a gente crie uma barreira entre as pessoas. A amizade virtual veio para ajudar ou para piorar? Tudo depende de como eu lido com isso. Perfeito. Né?
Se eu consigo estabelecer relações saudáveis virtualmente, show de bola. E tem como, né? Tem como. Sabendo filtrar. Igual a Verinha sabe, eu jogo jogos online. Então tem amigos meus que estão do outro lado do mundo e tal, e a gente tem amizade tipo há uns 8 anos, amizade mesmo, de eu ver o filho crescer e tal, aquela coisa toda. Então tem como sim, só tem que tomar cuidado com quem, né? Exatamente. Não dá pra tipo se jogar em qualquer um também, porque é perigoso, aquele lance todo, mas tem como fazer sim, é saudável. É o que eu sempre digo, o mundo online, ele veio pra ficar. Não vai mudar, né? O que muda é como a gente vai se relacionar com isso. Como a gente usa, né? O uso que a gente dá. Como a gente usa, né? E isso a gente tem que pensar, isso a gente tem que ter cuidado. Quando o paciente ele está no nível de ansiedade, né, pronto para atingir o ápice e chegar naquela coisa de ter que ir para um hospital, enfim, isso também é falta de organização. As pessoas precisam ser mais organizadas. Você acha que se a pessoa for mais organizada, não estou dizendo que tu não seja, amado. Não, mas eu não sou mesmo. Eu fiquei pensando, eu achei que não quis a direta já dando. Eu não sou organizado. Quando você é mais organizado, você tende a ser mais menos ansioso, ou seja, as coisas estão mais sob o seu controle? Depende do padrão de funcionamento das pessoas. Às vezes, pessoas que têm um padrão de funcionamento mais rígido, né, mais organizado, e quando perdem um pouco isso, pode fazer com que sinta mais ansioso. Mas a crise de ansiedade não necessariamente tem a ver com desorganização. E muitas vezes, o nosso organismo ele já deu várias pistas de que a gente está... Você vai saber daqui a um pouquinho. Nós vamos chamar um break rápido para os intervalos comerciais. A gente volta já com a doutora Bruna Madri, psicóloga, falando sobre ansiedade e depressão, um assunto muito bacana. Voltamos já. Voltamos, pessoal. Você que estava apreensivo, seguro. Respira. Não, respira. Voltamos com certeza. Foi um break rápido. Estamos aqui com a psicóloga Bruna Madri falando de um assunto super interessante, ansiedade, estresse, quem não tem, quem já não passou, quem não tem familiar, amigo, etc. Doutora, a gente está falando aqui sobre várias técnicas, né? A pessoa tem que aprender também a controlar a respiração, a ter um controle maior do seu, um foco maior no seu trabalho, enfim, no que você quiser ali, no seu meio, né, de vida ali, para poder ter uma organização melhor. As pessoas estão tendo pouco tempo para dedicar a si mesmo. Isso também é um fator que desencadeia estresse e apreensão e ansiedade? Cuidar de si, não tem tempo para cuidar de mim? Sim, muito vai da questão de gerenciamento do tempo, né? E de prioridade na vida das pessoas. Isso é tão importante. Isso é algo que eu sempre converso muito, tanto com os meus pacientes quanto com as pessoas nas redes sociais, exatamente sobre isso, né? Como que tu tá gerenciando o teu tempo e quais são as tuas escolhas para que tu tenha uma vida que vale a pena ser vivida, né? Claro. Sair do piloto automático e poder escolher a vida que tu quer viver, né? Então, isso é extremamente importante. Desenvolver novos hobbies ajuda bastante, não ajuda? Ajuda muito, muito. Eu acho que para tudo na vida, né? Para tudo. Os aposentados, imagina, gente, a ansiedade que um aposentado deve passar. Claro que hoje em dia a gente vai se aposentar com 100, mas ainda a gente está se aposentando com 60, então tipo, chega nos 60 anos, não tem mais o trabalho. O que eles fazem? Procuram hobbies. E aquilo ajuda tanto eles, cara, é tão bom pra eles. Mas eu tenho que contar pra vocês que eu já recebi paciente de 4 aninhos com níveis de ansiedade absurdo. Como então, assim, técnica? a ansiedade, ela tá vindo já desde a infância. Ai, que loucura, gente. E o que acontece? O que a gente pode fazer pra quebrar esse ciclo de ansiedade que a gente tá vivendo, né? Primeira coisa é a gente ter consciência disso, que é o que a gente estava falando. Que a gente estava falando no intervalo. Né? Então, sair desse piloto automático e ter consciência. Autoconhecimento é a chave para que a gente possa viver melhor e quebrar esse ciclo de ansiedade. Com certeza. Então, saber identificar as minhas emoções, o que despertou isso e como vou lidar com elas. Porque muitas vezes os pacientes que chegam no consultório com crise de ansiedade, eles dizem, eu não quero mais sentir isso, né? Eu não quero mais. É horrível. E a minha resposta é, não tem como, porque enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter sim momentos que a ansiedade vai estar maior, que a ansiedade vai estar menor, né? Vai ter momentos em que a gente vai sentir raiva, vai sentir medo e não tem como não sentir. A única forma de não sentir é morrendo, né? Ou lobotomia, que hoje em dia não se faz mais. Mas não queremos isso jamais. Você, quando estiver perto de uma crise, ou acha que está tendo uma crise de estresse, ansiedade, procure um psicólogo, um profissional qualificado, assim como a doutora Bruna Madri, e vá cuidar da sua saúde. Isso é super importante para no outro dia você acordar, gente, olhar no espelho e dizer,
Vamos ao trabalho, vamos à vida, vamos ser felizes, que isso aí é o que importa, tá? Doutora Bruna Madri, psicóloga, muitíssimo obrigada. Eu agradeço. Obrigada pelas dicas, tá? Terminou, pessoal. Acabou, mas amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser, no mesmo horário, 4 horas, Lefogo TV, para você. Obrigada pela audiência, grande beijo, até amanhã. Obrigado.